Nós queremos complô contra quem merece. O que significa o trecho dessa música, que é uma das com a qual o candidato, o recém-iniciado, terá contato nos seus primeiros rituais dentro das tradições da via da mão esquerda da nossa vertente. Hoje eu vou trazer um dos vídeos mais legais sobre esse tema, que é o tema mais importante dentro da alta magia, que é a transmissão do conhecimento oculto. A alta magia é diferente dos outros tipos de magia. Por quê? Porque ela envolve 4 pilares essenciais, que são a alquimia, a cabalá, a astrologia e o hermetismo. Pamela, se eu estudo isso sozinho, eu estou lidando com alta magia? Sim, tu estás lidando com alta magia, mas não com a alta magia da tradição. Por quê? Quando nós mencionamos tradição dentro dos estudos esotéricos, nós estamos fazendo referência a um tipo específico de transmissão de conhecimento. Para quem não sabe, a palavra Kabbalah, ela significa receber. Receber o quê? Qualquer lugar que tu lê sobre Kabbalah, nós estamos mencionando, na verdade, a transmissão de um conhecimento. Por quê? Porque mais importante do que a letra dos cânticos, do que os nomes mágicos e do que os símbolos, o que realmente interessa é o significado. A alta magia, ela é diferente dos outros tipos de magia justamente porque o operador sabe exatamente o significado daquilo que ele está fazendo. A alta magia cerimonial, com seus rituais, são a aplicação dupla da operação mágica. Por quê? Como nós já vimos, a alta magia é o movimento mental, ou seja, o entender que significa aquele símbolo, aquele movimento, aquele cerimonial, e o que é a realização das manifestações no nosso plano físico. Então, a grande diferença de ingressar uma escola de mistério e a grande vantagem é ter acesso a esse conhecimento que é transmitido sempre da mesma forma, boca, ouvido, ou seja, esse conhecimento ele nunca pode ser comentado, falado, referido fora dos círculos iniciáticos. Por exemplo, na nossa egrégora, só pode conversar sobre esses assuntos na presença de 3 iniciados que tenham pelo menos atingido o mesmo grau. Ou seja, se eu estiver só com uma pessoa fora do ambiente de transmissão, não posso falar com ela. Por quê? Porque se eu tenho 3 pessoas, eu consigo garantir que uma delas é testemunha de que aquilo foi comentado por fora de uma escola de mistério. Não sei como funcionam em todas, na nossa é assim. E se esse conhecimento, ele é um conhecimento que ele não é escrito, como a gente sabe que ele está sendo transmitido da mesma forma há tantos anos, e depois que nós entendemos toda aquela simbologia, aqueles significados, nós realmente identificamos que ele estava o tempo inteiro presente ao nosso redor e identificamos esse conhecimento em representações ao longo da história, em livros, em palavras, em pinturas. Tudo isso se torna acessível ao iniciado depois que ele aprende e desenvolve as habilidades que são conferidas nas transmissões. Isso acontece de maneira consciente e de maneira inconsciente e foi desenvolvido ao longo da história justamente com esse objetivo de ser eternizado da maneira correta. E como são feitas então essas transmissões? Bom, as transmissões geralmente são feitas presencialmente. Nós sabemos que algumas egrégoras até um tempo atrás, antes da internet, ainda faziam algumas coisas por cartas. Dadas as primeiras chaves de interpretação presencialmente, as demais partes, depois de que o iniciado passasse por aquele período de desenvolver essa capacidade de identificar, ele poderia receber isso através de cartas. Hoje em dia nós temos outras formas de fazer, nós temos como fazer pela internet também. E por isso é muito necessário ter o cuidado da escolha dos candidatos. Por isso que muitas das escolas de mistério sérias acabam não selecionando a maior parte de candidatos que pleiteiam uma vaga. E alguns que fazem parte de outras escolas, porque já tem tradição, acabam sendo escolhidos então para novas escolas. Já outras fazem questão de não ter alunos que participam de escolas específicas. Tem motivo para isso, mas isso é assunto interno das escolas, né? Que algumas têm aí suas questões históricas. Essas transmissões, elas são feitas então a partir de símbolos. Existem símbolos e formas de se explicar aquele conhecimento. Um grande exemplo de uma forma de transmissão é a própria árvore da vida cabalística, que é aquele desenho com a Sefirot, que eu vou colocar aqui para vocês, já coloquei em outros vídeos. Isso, por exemplo, é uma forma de representação, por onde os iniciados em um grupo se reúnem ao redor ali daqueles símbolos, e aí aquele superior, aquele mestre vai transmitir então o conhecimento através dos símbolos. A linguagem da alta magia, ela é completamente ligada à simbologia, e nós conseguimos identificar iniciados de acordo também com a arte que eles produzem,
né? Tanto literária, cinematográfica, vemos em esculturas, em pinturas. A árvore da vida cabalística, ela é central na tradição da alta magia ocidental. Mas será que é isso que nós usamos para fazer a transmissão? Eu posso dizer que ela é uma parte importante do começo, mas ela não é, de fato, a peça-chave por onde passa a transmissão de uma escola de mistério. A peça-chave depende muito da vertente. Cada escola vai possuir as suas imagens com seus símbolos, que são impressas, pintadas, às vezes dentro até de círculos, onde tu vai chamar aqueles membros e tu vai explicar o significado de cada coisa. Essas pinturas, essas chaves, essas gravuras servem como mantras mentais para que a pessoa traga e consiga organizar na sua mente aqueles padrões arquetípicos universais. Isso é feito de duas formas, com os símbolos e com a transmissão oral. O que é a parte da transmissão oral? É essa parte onde nós repassamos por palavras. Então, o que existe dentro da alta magia são palavras secretas, senhas, muitas que são invertidas de trás para frente, onde cada letra tem um significado específico, e tu vai vendo isso de acordo com graus. Tu pode conhecer a palavra em um primeiro grau, aí lá num quarto grau, numa inversão de letras, aquela palavra, na verdade, é uma chave para aprofundamento daquele conhecimento esotérico. E claro que nas tradições de via esquerda nós temos muitas músicas que fazem essas transmissões. Quando nós falamos isso, nós falamos do conhecimento esotérico com S. Já fiz um vídeo explicando sobre as diferenças do esoterismo com S, que trata da parte do sigilo, do secreto, para o exoterismo com X, que é aquela parte externa. Eu vou trazer, então, para vocês o exemplo que eu dei no começo. Nós queremos complô contra quem merece. Uma das primeiras músicas que o iniciado, depois de ingressar à escola de mistério, ele vai fazer um ritual e ele vai ouvir isso. E soa até um pouco assustador. Esses impactos mentais, eles são muito presentes dentro das escolas de mistério. A escola de mistério, ela trabalha dessa maneira mesmo para impactar. Porque aquilo ressoa profundamente na nossa vibração, na nossa psique, no nosso modo de interpretação. Todo esse ambiente que eu tô descrevendo para vocês é para terem uma noção de como funciona uma escola de alta magia. Todo aquele ambiente com aquelas pessoas dizendo que nós queremos complô contra quem merece, que é isso? Tu percebe que tu tá dentro de um grupo fechado, né, de uma egrégora, que ela canaliza a energia para alguma direção que tu não sabe exatamente o que. Com os graus isso vai ficando mais claro, mas eu vou trazer para vocês aqui, com autorização, o significado dessa primeira transmissão que nos é dada, e nem é dita que é uma transmissão. Naquele momento, nós só vamos compreender isso mais tarde. Nós queremos complô contra quem merece. Então, o que nós temos? Nova é o nós. Quarto crescente é o queremos complô. Contra, cheia, quem merece é quarto minguante. Então, são as iniciais de nova, quarto crescente, cheia, quarto minguante, que nós estamos transmitindo para aquele recém-iniciado nessa primeira camada da transmissão, porque dentro disso existem várias outras. Nós estamos fazendo a transmissão daquilo que é o nosso ciclo lunar, uma ferramenta essencial para o iniciado executar suas práticas de alta magia, porque dentro da escola de magia existe a parte teúrgica, que é a parte mental, mas existe toda a parte cerimonial e ritualística. Então, na verdade, para quem tá de fora e acaba vendo, ouvindo aquilo ali, pode não entender exatamente do que se trata. Mas e aí que eu quero chegar? Aquilo que a gente aprende e a forma que nós aprendemos, e esse conjunto é o que chamamos de transmissão, é a parte mais rica dentro da alta magia. Gente, isso é de um valor imensurável. É por isso que eu digo, praticar magia é legal, praticar alta magia é maravilhoso, mas praticar alta magia dentro de uma escola séria de mistério não tem preço. Ainda que seja à distância, seja qual for a sua escola, seja qual for o seu grupo de magia. Para quem quiser conhecer o nosso grupo, eu vou fazer um vídeo explicando. A gente sabe que não é fácil, né? Existe todo um preparo durante mais de um ano, aquele que é o pré-grau, que é conhecendo as primeiras chaves, porque até na iniciação a pessoa tem que entender pelo menos um pouco daquilo que está acontecendo, para onde ela está indo, demonstrar interesse de completar aquele pré-grau e aí sim adentrar a escola, poder usufruir dessas chaves que são tão mágicas. E quem tem interesse de conhecer nossa escola, entre em contato pelo e-mail que tem aqui embaixo. Talvez demore um pouco para responder, porque são ciclos anuais para entrada, mas a minha dica é, seja qual for, entre em uma escola de magia, tenham acesso a chaves, esses mantras, toda essa vibração, isso transforma a mente, expande a consciência e nos coloca em um estado de vibração onde tudo faz sentido e consegue nos reconectar com algo que é muito maior, é muito magnífico e é tão prazeroso. Então, que os mistérios os conduzam além do véu. Um beijo e até o próximo vídeo.